E se eu te dissesse que nesse exato momento milhares de mulheres estão sofrendo em silêncio com a queda de cabelo? E esse é um cenário que muitas vezes você pode estar passando e nem se deu conta. E para isso, uma mulher muito visionária que uniu ciência, tecnologia, visão de mercado, trouxe uma solução muito palpável para todos os brasileiros e fora do país. Hoje, o Palco das Deusas recebe Raquel Rodrigues. E eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito ajudando a elevar a sua autoestima através dessa solução que essa linda mulher descobriu. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Raquel, que alegria ter você aqui, mulher. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, olha, vocês vão se impressionar, assim como eu me impressiono sempre com a história dessa mulher. Aliás, conte pra gente quem é você além da profissional, vai, porque a gente vai falar muito do ambiente corporativo, mas a gente quer saber quem é você. Sou filha de 2 nordestinos que saíram do Ceará, ainda jovens, para tentar a vida, uma vida diferente aqui em São Paulo. Sou esposa do Luiz, casados há 22 anos. Sou mãe do Daniel. Daniel tem 19 anos. Já. E, além disso, né, além de todas as atividades profissionais que hoje eu tenho, sou apaixonada por atividade física, sou apaixonada por ter uma vida saudável, mas sem, né, abrir mão, eventualmente, de algumas, né, guloseimas do dia a dia, mas sou aquela mulher que realmente tem uma vida um pouco mais regrada. É uma mulher equilibrada. Equilibrada. Agora, o que te move, Raquel? O que te traz toda essa força para você conseguir estar à frente de uma grande empresa, né? Propósito. Eu vejo muito, claro que hoje, né, se fala muito sobre propósito, mas o que é? Qual que é a sua missão de vida? Né? Hoje, muito mais do que falar sobre cabelos, eu vejo falar sobre transformação. E o início da minha história com cabelo foi um início tão complexo, um momento tão difícil, né, tão desafiador da nossa vida familiar. E hoje eu vejo a importância, o impacto que o cabelo ele pode trazer na vida de qualquer pessoa. Então, não é muito além da estética, é muito além do espelho, é muito além daquilo que os olhos veem. Né? Quando a pessoa ela realmente tem um comprometimento com a fisionomia dela, com aquilo que ela enxerga, ela tem comprometimento em todas as áreas da vida. Ela tem comprometimento na vida pessoal, na vida social, nos relacionamentos, no trabalho. E é nesse lugar que eu quero chegar. Não é o lugar do produto, é o lugar da transformação. Olha que interessante isso, gente. A Raquel trouxe que quem tem um comprometimento com a sua imagem, com o modo como você se apresenta para a sociedade, de fato ela tem comprometimento com tudo que ela for fazer. Você sabe que eu amo minha manicure, uma querida, e ela sempre está comigo, ela faz tudo tão bem feito, tão bem feito. E eu sempre falo, nossa, Ju, se você fosse uma cirurgiã, você seria uma excelente cirurgiã. Se ela vai buscar um cafezinho para mim, ela traz aquele cafezinho organizado, alinhado na bandeja. Quando ela vai fazer minha unha, ela se preocupa com cada detalhe da minha unha. E adivinha como que é a imagem da Ju? Ela é muito bem alinhada sempre. Ela se preocupa dentro do universo dela, mas ela está sempre com o cabelo alinhado, com maquiagem alinhada, com as próprias unhas dela alinhada. E ela é organizada financeiramente. É sobre isso, né? É um entorno, né? Reflete em tudo na vida. Reflete em tudo. Quando a imagem tá uma imagem com descuido, ou nem sempre é por descuido, às vezes por uma questão de saúde, mas quando essa imagem ela realmente não está organizada, o restante também não fica. Porque aí você não se sente bem, você começa também a olhar para o externo com aquele olhar de fechado, e aí você se fecha cada vez mais. E o mundo vai se tornando cada vez mais escuro no sentido de você não ver cor, né? Você não ver alegria, você não ver entusiasmo na vida. E é nesse lugar, eu acho que é nesse lugar realmente que a gente hoje atua, nesse lugar de transformação, nesse lugar de resgate, nesse lugar que muitas mulheres, eu trabalho muito com mulheres 40 mais. E nesse universo, mulheres de 20 a 40 anos, muitas vezes abrem mão de se cuidar, para cuidar da família, dos filhos, da casa, até
carreira, muitas vezes hoje a gente já vê isso. E elas deixam realmente assim o cuidado pessoal em segundo plano, o cuidado com a saúde. E quando a gente fala de cabelo, o cabelo ele quer, quando existe uma queda capilar, quando existe um comprometimento capilar, é um sinal de que o teu corpo está querendo dizer alguma coisa. Sim. Então Os sempre sinais tem, da olha, vida. teu corpo está falando, ele quer falar com você. Se você não dá a devida atenção para o teu corpo, o teu cabelo vai sinalizar para que você precisa olhar. Perfeito. E é esse local. Quando a gente vai no cabelo, a gente fala, olha, mas tem mais. Não é só cabelo. Tem mais. Olha que Tem interessante. mais. Então, se você está aí assistindo a gente, passa a mão no cabelo, o cabelo cai, é um sinal verdadeiro, né? Muito interessante tudo. Eu quero adentrar aí, tenho algumas perguntas para fazer para você sobre o cabelo mesmo. Quando é considerado uma queda capilar, porque cair cabelo até um Pode certo cair. ponto é Normal. natural, né? Só que antes eu quero saber como que é essa história, como que você realmente entrou e criou a Nato Cap Hair. Eu atuo no mercado de beleza, estética, autoestima desde 2004. Então, na sala da casa da minha irmã, ela trabalhava numa empresa de cosméticos, numa empresa de suplemento alimentar. Essa empresa fechou e ela era muito amiga, ela tinha realmente ela tinha um comprometimento muito grande com a empresa e a dona falou, olha, vai vender os produtos para os seus clientes que eu vou disponibilizar os produtos para você. E aí a minha irmã começou na sala da casa dela, com 6 meses, ela falou, Raquel, vem trabalhar comigo. Eu tinha ali 19 anos aproximadamente, e aí eu falei, não, vou, porque eu trabalhava vendendo assinatura de revista da Editora Abril. Uma profissão extinta hoje em dia, uma não é? profissão que talvez não exista mais, eu acho que nem revista, né? A não ser as revistas eletrônicas, Online, né? Exato. Mas foi uma excelente escola para mim. Enfim, aí eu saí da vender assinatura de revista e fui trabalhar com ela vendendo suplementos. Então eu já entrei e mergulhei no mundo da saúde, da vida saudável, muito nova. E ali, durante uns 10 anos, a gente atuou bastante, fortemente na linha de suplementos, emagrecedores, produtos para qualidade de vida, circulação. No ano de 2016, a minha irmã, ela descobre, a gente foi uma consulta de rotina, ela descobre ali que ela estava com câncer de mama. O primeiro contato, ela teve o contato com o médico, ela não entendeu muito bem, aí ela falou, vamos comigo numa consulta? E aí eu fui com ela, né, e aí o médico contou todo, né, o diagnóstico, como seria o tratamento, e ela estava bem forte, assim, ela estava segura, perguntando, e aí ela fez a pergunta, né, meu cabelo vai cair? Nossa. E aí o médico falou, olha, vai cair, né, pelo nível que você estava, você vai ter que fazer quimioterapia, vai cair. E ali foi na hora que ela desabou totalmente. Ela desabou a chorar, foi pro banheiro, e eu fiquei sozinha com o médico, e ali eu entendi que, olha, a imagem ficou muito forte na minha mente, porque o que é o cabelo, né? Assim, ela já tinha uma situação que ela já foi cabeleireira, enfim, mas ela tinha uma situação, uma relação com o cabelo muito, muito forte. E eu entendi que o cabelo era muito mais do que estética, que fazia parte realmente da nossa vida de uma forma muito profunda. Ela fez o tratamento, fez a quimioterapia, e durante a quimioterapia, eu acho que o universo começa a conspirar, né? Eu não acredito em sorte, mas eu acredito que o universo ele começa a ligar algumas Deus, coisas. né? Existe um plano de Deus, de Eu fato, para acredito. cada um, né? E a gente teve um período ali, enquanto ela estava, inclusive, ali no início do tratamento, eu recebi o contato de um fornecedor que tinha um ativo para queda capilar, que era um ativo importado, que vinha da Espanha, que tinha ganhado um prêmio, e se eu tinha interesse em conhecer esse ativo. Na época eu trabalhava com suplementos, eu não trabalhava com... Era da área da saúde, mas com outro foco. Com outro foco. E aí, na hora, sabe quando te dá um estalo, você fala, eu acho que é isso. E aí ele veio com esse ativo, a gente montou uma formulação. Sua irmã atuou com vocês? Ela estava ali naquele começo, ela sempre foi um desejo dela trabalhar com algum produto capilar, mas nesse momento ela já estava em tratamento, ela estava fora da empresa, no momento de desenvolvimento. E aí a gente fez todo o desenvolvimento da terapia, todo o desenvolvimento desse ativo, porque a queda capilar, ela tem mais de 60 razões, 60 motivos para queda de cabelo. Tudo isso.
Então, é muito complexo trabalhar com queda capilar. Os produtos que até então eram vendidos, né, ou indicados pelos dermatologistas, normalmente com muitos efeitos colaterais. Então, a gente precisava sair desse, né, a gente queria realmente desenvolver uma terapia com menos efeitos colaterais. Algo inovador para a época. Isso nós estamos falando de 2017. 2017. Finalzinho de 2016 para 2017. E é exatamente, você tem esses 20 anos nesse universo, 10 anos só focada em saúde capilar. Só focada em cabelo. Nos últimos 10 anos, 100% do nosso foco, o direcionamento do negócio sempre em cabelos. Né? Desenvolver terapias, em trazer inovações. Por isso que a gente tem realmente sido muito reconhecido pelo mercado, em virtude desse trabalho, que é um trabalho realmente muito, muito profundo, muito técnico, né, para a gente conseguir, porque ativos para queda capilar, eles podem ter interações, então a gente precisa desenvolver uma terapia, precisa ficar muito tempo em teste, muito investimento. E tudo desenvolvido no Brasil. É desenvolvido no Brasil, feito com laboratório aqui, a gente produz aqui no Brasil, mas vários dos ativos vêm de fora. Tá. Então, alguns ativos vêm da França, da Espanha, Estados Unidos. Então, a gente traz alguns ativos de algumas partes do mundo, mas produz o produto aqui no Brasil. Bom, então agora a gente vai entrar num momento que eu queria muito chegar. Raquel, mãe, irmã, empresária, e que traz essa inovação para o mercado brasileiro, né? O acesso para tantas mulheres. Eu já comentei com a Raquel, ela sabe disso. Eu sou muito cabeluda, graças a Deus, mas minha irmã, uma pessoa muito próxima, minha grande irmã, minha inspiração, ela tem, né, uma queda de cabelo, enfim, são diversos assuntos. E eu vejo quão isso, hoje que ela está fazendo todo um trabalho no couro cabeludo, a gente vê o semblante dela mudando, a autoestima dela se elevando através da saúde capilar. E quem não passa por esse processo da queda, nem imagina a dor que é. Não. Agora, quando você tem alguém perto que sente essa dor, eu já cheguei a cogitar raspar a parte de baixo do meu cabelo para fazer uma peruca para minha irmã. Foi uma cliente amiga que eu fotografava para ela, que ela falou, não, você não vai fazer isso. Aí ela mandou algumas coisas para minha irmã usar e tal. E assim, é um trabalho de vida, né? Eu vejo que alopécia e diversas outras dores que provocam essa queda capilar são muito complexas e mexe com a autoestima da mulher. Então eu quero que você dê algum conselho para alguém que está nos assistindo, que está com essa queda capilar. Primeiro a gente quer saber o que é queda capilar. Qual é a quantidade? Existe uma quantidade? Tem. Que é diagnosticado? Até 100 fios de cabelos por dia é natural perder. Então, se você... falando de... É uma pequena quantidade, né? Não, ninguém fica contando fios de cabelo. Tá. E óbvio que se você tem um cabelo mais fino, se você já tem uma quantidade menor de cabelo, isso daí também tem que ser reduzido. Mas até 100 fios de cabelos é normal perder. Quando você percebe que essa queda de cabelo está saindo, né, do padrão normal, você prende o cabelo, de repente você começa a enrolar um pouco mais lá a xuxinha do cabelo, né? Começa a dar 2 nós, 3 nós, começam a aparecer aquelas entradas ou no topo da cabeça. Então começam a aparecer falhas, normalmente quem percebe nunca é a própria pessoa, é o cabeleireiro, é alguém próximo que fala, nossa, tá estranho, seu couro cabeludo parece que ele está aparecendo. Só que quando aparece, né, quando essa fenda do cabelo já está aparecendo, 50% do cabelo já foi embora. Então, o que acontece com a queda de cabelo é que as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de uma atenção, até pela falta de se olhar, viu? Eu vejo que muita gente não se olha. Tem até, olha, passa pelo espelho correndo para nem se ver no espelho. Então, essa falta de se olhar, de se cuidar, e às vezes fala assim, mas é egoísmo, né? Eu tenho meu filho ali, eu tenho minha família, eu tenho minha casa. E a mulher se coloca nesse lugar de que, eu acho que eu tô sendo egoísta, né? Olhar para mim. E aí, quando ela não se olha, e aí vem os fatores, estresse, alimentação muito restritiva. Hoje o uso, né, das canetas emagrecedoras, então o emagrecimento muito rápido, além de uso de medicamentos, o próprio envelhecimento. O envelhecimento ele traz na pele do couro cabeludo uma característica parecida com a pele do rosto. Então envelhece o couro cabeludo na mesma proporção que o nosso próprio avanço da idade. E isso também é um causador de queda capilar. E aí quando o cabelo ele começa a cair,
Existem dois tipos de queda para a gente separar em dois, né, grandes blocos, que chama alopecia androgenética e eflúvio telógeno. Na alopecia androgenética, o cabelo ele vai caindo aos poucos. Ele demora muito tempo para começar a aparecer o couro cabeludo. E é esse tipo de queda de cabelo que 80% das pessoas têm, é o mais difícil de diagnosticar, porque demora muito. Então você não vê aquele monte de cabelo pela casa. Você vê 2, 3 no travesseiro e parece uma queda de cabelo normal. Parece que aquilo não vai te causar grandes impactos. Só que o cabelo ele vai caindo, caindo e demora 5 anos, 7 anos, 10 anos. Quando aparece, olha, falhas no couro cabeludo. E aí 50% do fio já foi embora. No caso das mulheres. No caso dos homens, aí essa queda de cabelo ela tem uma característica com entradas e no topo da cabeça. Né? Vai aparecendo aquela coroinha e vai aumentando. No caso do eflúvio telógeno, é porque teve alguma gripe, resfriado, pneumonia, foi internado. Gripe, resfriado, gente. E Covid, então, também deve ter? Covid, uma das principais avassalador. Exatamente. Covid foi realmente uma epidemia muito grande de queda capilar. Assim, além da própria epidemia, a gente tinha uma epidemia paralela que era a queda capilar. Que interessante. Então, porque provoca uma inflamação sistêmica. Então, o corpo inteiro ele fica inflamado e o corpo ele é muito inteligente. Então, assim, o que ele pensa? Olha, eu preciso de energia, eu preciso de alimentos, eu preciso de vitaminas para tudo. O que fica em segundo plano? Cabelo, unha e pele. Então, você vai notar aí os primeiros sinais de que faltam nutrientes para o seu couro cabeludo quando a sua pele começa a envelhecer, a unha começa a ficar fraca e o cabelo começa a cair. Então, está faltando nutriente ou está com um processo inflamatório, que é no caso do eflúvio telógeno. Só que no eflúvio telógeno as pessoas correm para tratar, porque cai muito cabelo de uma vez só. Entendi. Então, a sensação que a pessoa tem é que, olha, eu vou ficar careca. Porque é muito cabelo em um curto período de tempo. E esta queda de cabelo, ela tende a melhorar sem tratamento. O que acontece é que hoje a pessoa ela tem uma situação, daqui 3, 4 meses ela tem outra, então não dá tempo do cabelo recuperar. Então ela fica sempre nesse ciclo de inflamação, e aí acontece de um eflúvio telógeno se tornar crônico. E aí é uma sequência, e aí se morre o bulbo capilar, o cabelo ele não volta mais a nascer. Ah, que tem esse ponto. Caiu, mas o bulbo tá ali. Se você estimular, ele volta a nascer. Se eu não fizer nada, é igual a raiz de uma planta. Vamos imaginar na raiz de uma planta. Perfeito. Você pode até tirar ali a parte superior da planta, mas a raiz está intacta. Se eu continuo lá colocando água, os nutrientes necessários, né, a planta vai voltar a nascer. Agora, uma vez que a raiz morre, não tem mais o que fazer. E aí, só um implante ou um transplante capilar. Por isso que tem um momento certo de tratar. E é exatamente aí que vocês atuam. Exatamente nesse intervalo que a gente atua. Nesse intervalo onde está com uma queda, o cabelo começa a enfraquecer, começa a afinar, é neste momento que o NatoCap ele vai agir. O NatoCap vai atuar lá no bulbo capilar, porque ele vai reativar a raiz do bulbo, ele vai fortalecer e acelerar o crescimento. E é tudo externo? Como que funciona isso? É ingerido ou é uma alimentação externa para o cabelo? É um tônico, então tem que usar 2 vezes ao dia, é um tônico aerosol, então aplica no couro cabeludo. Esse tônico, ele tem nanocápsulas, então a gente além dos ativos, era muito importante que tivesse alta tecnologia para penetração, porque além de tudo, nosso corpo é tão inteligente que a gente tem uma barreira de proteção. Então, essa barreira de proteção ela é importante para a saúde. Imagina se tudo que tem no meio do ambiente entrasse na nossa pele. Perfeito. Né? Então, a gente tem uma barreira de proteção. Para a gente conseguir levar esses ativos lá para o bulbo capilar, a gente precisou nanoencapsular. Então, todos os ativos estão nanoencapsulados, a gente não enxerga, dentro de uma composição aerosol. E aí, ao aplicar o NatoCap diretamente no couro cabeludo, esses ativos eles vão lá no bulbo capilar ter a sua ação. E aí a gente conseguiu colocar algumas outras tecnologias, que é a liberação prolongada, então em até 12 horas os ativos ficam agindo no couro cabeludo. Que então interessante. essas nanocápsulas, elas ficam abrindo no couro cabeludo em até 12 horas. E mais recentemente nós conseguimos incluir a célula tronco vegetal da lavanda do Mediterrâneo. Gente, muito chique, né? Já acho tudo lindo. Não, da lavanda, porque é verdade, a lavanda brasileira é diferente da lavanda europeia. Essa lavanda é uma lavanda que tem no Mediterrâneo, na França, próximo ali ao mar.
Pesquisadores, é muito bonito ver também, é uma das minhas áreas de atuação, é lindo a gente ver o comportamento das plantas e o quanto a gente pega ali alguns ativos, que vários medicamentos são desenvolvidos dessa forma. Vê o comportamento da planta e a partir disso você retira um ativo e transforma em um medicamento. E essa lavanda, que ela é uma lavanda bem pequenininha, ela tem o formato de uma borboleta, pesquisadores, cientistas identificaram que era uma lavanda que demorava muito para morrer. Ela ficava sempre jovem. E aí esses pesquisadores levaram essa lavanda para o laboratório, conseguiram extrair a célula-tronco dela e desenvolveram um ativo que reverte o envelhecimento do couro cabeludo. Gente, Olha mas que isso não serve para o corpo todo? Eu eu quero falo assim, tomar essa lavanda. Mas Que onde vem de delícia! litros, Onde né? tem? Vamos para o Mediterrâneo agora. E aí ela tem essa capacidade de aumentar a síntese de colágeno, ou seja, ela aumenta a produção de colágeno do couro cabeludo. Que incrível! Então ela reverte o envelhecimento desse couro cabeludo através dessa ação. A gente consegue ativar novamente o bulbo capilar, tornar esse couro cabeludo mais jovem. Porque qual que é a diferença, né? Você é jovem, o cabelão tá bonitão. E aí, conforme você vai envelhecendo, o cabelo também começa a afinar, diminuir de volume, porque envelhece o couro cabeludo. E aí essa célula-tronco a gente reverte. Para você ter uma noção, são em 28 dias de uso, a gente consegue reverter até 4 anos de envelhecimento do couro cabeludo. Olha, então isso não é apenas para quem tem queda capilar. Não, para quem... Isso também é para prevenção, né? Que é um assunto que a gente fala muito sobre longevidade. Exatamente. Para quem quer manter o cabelo bonito, saudável, a célula-tronco ela entra aí não só no tratamento, mas também na prevenção. Gente, achei isso bárbaro. Agora, Raquel, falando sobre os sintomas da queda capilar, o psicológico também influencia? Fundamental, né? E assim, o que eu vejo muito é que entra um ciclo, né? Porque você está estressado, o cabelo cai. Aí quando o cabelo começa a cair, você fica mais estressado. Aí você libera mais cortisol, o cabelo cai mais ainda. E aí você entra num ciclo de, meu Deus, meu cabelo não vai parar de cair, aquilo. E aí, normalmente a pessoa está muito estressada, ela está muito ou deprimida, ela vai ao médico, o médico passa um ansiolítico para dar uma acalmada e uma equilibrada. Aí piora a queda. Piora porque o ansiolítico também leva à queda capilar. E aí ela entra num ciclo realmente de profunda perda capilar por diversos fatores diferentes. Os 60 que você comentou, um dos 60. E aí, se ela usa um medicamento, o que acontece, qual que é o grande erro no tratamento capilar, e nessas pesquisas a gente identificou? Muitas vezes essa mulher, ela está com uma queda capilar em virtude de um medicamento que ela toma. E aí ela vai até o médico, vai a uma farmácia, enfim, ou algum amigo indica, eu usei tal produto que vai funcionar. Só que às vezes é um produto, é um fármaco para queda capilar pelo fator nutricional. Ou seja, ela usa um medicamento que é até eficiente para queda capilar, mas para quem está com queda capilar em virtude de um fator nutricional. E aí ela usa o mesmo produto que ela quer que interrompa a queda, sendo que o fator que ela tem é um fator inflamatório ou uso de medicamento. Então não vai ter ação. Pelo contrário, pode até piorar. Então é por isso que muitas vezes as pessoas se desesperam, né? E começam a tentar diversos tratamentos diferentes. No desenvolvimento do NatuCap, a gente conseguiu exatamente isso. A gente desenvolveu um produto só, com muitos ativos na mesma composição. Gente, que interessante. Porque aí a gente consegue entrar em vários campos. E Deusa, você está vendo que, na verdade, isso que eu falo sempre, Raquel, se amar, se cuidar, se olhar no espelho, para você cuidar de qualquer outra pessoa, Raquel trouxe. Será que muitas mulheres acham que isso é egoísmo? Muito pelo contrário. Mães felizes criam filhos felizes. Mães frustradas criam filhos frustrados. Mães estressadas criam filhos estressados. Então, por isso que eu falo, quer fazer o bem para o seu filho, quer fazer o bem para o seu marido, para quem está ao seu redor, para o seu ecossistema, se cuide primeiro. Ninguém vai conseguir cuidar de nenhum outro se não estiver primeiro se amando, né? Sem dúvida. Isso é uma primícia do ser humano. Por isso que eu amo, eu tenho paixão por isso, transformar a mulher, ativar a deusa interior de todas as mulheres através de diversos assuntos. Aqui no Palco das Deusas a gente traz assuntos diversos, e vocês sabem. E a Raquel era uma pessoa que eu estava querendo trazer fazia tempo, porque o quão o cabelo
impacta na autoestima da mulher. E é curioso que quando eu começo, às vezes, uma consultoria de imagem com uma mulher, que ela tem aquele cabelo longo, longo, o manto dela. Daqui a pouco ela começa a se empoderar, ela começa a se sentir mais segura, ela começa a identificar qual é o estilo dela, o que ela quer comunicar para a sociedade, rapidamente ela quer cortar o cabelo. Não necessariamente cortar muito curto, mas ela quer modificar, ela quer mexer essa energia. E, historicamente, o cabelo de fato é o manto da mulher, né? Não é à toa. Exato. Que algumas igrejas, inclusive algumas religiões, não permitem a mulher cortar o cabelo, porque isso está atrelado energeticamente e psicologicamente à nossa força. E aí você pode notar também que muitas vezes essa mulher, quando passa por um momento de transição da vida, às vezes uma separação, às vezes os filhos vão embora de casa, Ninho vazio. ou né, o ninho vazio, ou então ela se vê numa situação de mudança, a primeira coisa que essa mulher faz é mudar o cabelo. Ou ela corta, ou ela muda de cor. Porque ele é tão pertencente ao movimento da vida que, se você está há muito tempo sem fazer nada no seu cabelo, significa que há muito tempo a sua vida também está estacionada. Perfeita colocação. Quando ela percebe que ela precisa fazer um movimento, ela vai para o cabelo. Ela muda de cor, ela separação é fato. A mulher quer mudar. Ou corta o cabelo, muda a cor do cabelo. É isso, o cabelo ele é de fato uma ferramenta importantíssima na autoestima da mulher. E o que a gente quer trazer para vocês? Para você realmente se olhar para dentro, olhar e cuidar. E como que você está? Se algo está fora do seu equilíbrio, vá buscar ajuda, vá conversar. Aliás, Raquel, como que as pessoas encontram você e como que a gente encontra os seus produtos também? Pode, através do nosso site, natumaster.com.br, ou através da nossa central de relacionamento com o cliente. Nós temos um time qualificado, preparado para atender, porque também esta era uma das minhas dores. Eu quero um time que entenda, que escute, que olhe para essa pessoa que está entrando em contato aqui, não apenas como um consumidor dos nossos produtos. Eu quero que essa pessoa seja atendida com muito carinho, com muito respeito, até para que ela possa se abrir mais. Porque a gente não pode esperar acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente mudar aquilo que precisa mudar antes. Então, às vezes a gente espera acontecer algo para você mudar o seu externo, né? Mas o ideal é que a gente faça isso antes. Se cuide mais, se olhe mais, tenha mais atenção a você, mude mais. Você não precisa passar por um drama na sua vida para mudar. Perfeito. Você não precisa esperar o seu filho casar e ir embora de casa para você se cuidar. Então, esse é o processo que a gente fala. E quando nosso público hoje, predominantemente, são mulheres, mas muitas mulheres adquirem para os seus esposos. É muito legal que elas entram em contato com a gente. Olha, para o esposo também. Para o esposo, que às vezes o esposo fica com vergonha, mas ali é um ambiente confortável que ela pode se abrir. Ela pode falar sobre os seus dramas, sobre as suas dores, e a gente vai identificar a necessidade e validar se realmente faz sentido o NatoCap Hair. Ai, gente, olha, aproveitem, porque realmente a Raquel, além de ser uma pessoa incrível, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a identificar tudo isso que... Aproveite hoje, esse vídeo pode ser a mudança na sua vida. Raquel, é uma alegria ter você aqui. Eu tenho um mimo para você, de um grande parceiro nosso. Muito obrigada! Eu acho que é a sua cara. Ai, meu Deus, eu acho também, hein? Já vi aqui a gente. Olha, e agora que vai começar a esfriar, eu tenho certeza. Deixa eu ver como é que melhor. Vai escorregando, escorregando? Vamos ver. Escorregando. Aqui. Ah, ok. E eu acho, olha que lindo. E tá dentro da sua coloração, para você ficar quentinha e viajar o mundo. Aliás, a Raquel acabou de chegar de Paris, foi receber essa premiação maravilhosa em Paris, né? Fui receber a premiação dentro da Torre Eiffel, que foi realmente assim mais um validador, e é o mercado reconhecendo o quanto a gente tem se empenhado em transformar vidas através dos cabelos, através do autocuidado. Ai, gente, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei te receber aqui. Eu que agradeço. Eu amei o presente, muito obrigada. Que bom. Scarfeme sempre embelezando, elevando a autoestima das mulheres. E você, Deusá, tá esperando o quê? Também vá atrás de entender qual é a sua melhor versão e busque por recursos
que vão te ajudar a ativar a deusa interior. Isso mesmo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada e até o próximo. Beijo, obrigada. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo.